Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por 2000 anos de história. A ideia é entender como a igreja cristã se desenvolveu. É uma jornada cheia de reviravoltas, de resiliência e, o mais interessante, de padrões que se repetem de um jeito fascinante. E tudo começa bem aqui, com essa promessa. Pensa só, é uma frase que já dá o tom épico de toda a história que vem pela frente. É a base de tudo, uma fundação que ia ser testada de todas as formas possíveis. Para a gente não se perder nessa longa história, vamos dividir a nossa análise em 4 grandes momentos. A gente vai sair lá da pureza dos apóstolos e chegar na complexidade dos nossos dias. Cada período desses tem uma lição valiosa. Então, vamos lá. Começando pelo começo, a primeira grande fase. É uma época marcada, por um lado, por uma fé muito pura, um crescimento absurdo, e por outro, por uma perseguição externa brutal. Isso aqui é basicamente o DNA da primeira igreja, sabe? O centro de tudo era o ensinamento dos apóstolos, uma experiência muito viva com o Espírito Santo e uma comunhão tão forte, mas tão forte, que a igreja crescia mesmo debaixo da maior pressão que se pode imaginar. Só que essa igreja primitiva vivia uma guerra em 2 frentes. Por fora, tinha o Império Romano tentando acabar com tudo, e por dentro começaram a surgir ideias estranhas, como o gnosticismo, que misturava a fé com umas filosofias secretas e ameaçava bagunçar a mensagem principal. Era uma luta para sobreviver e, ao mesmo tempo, para manter a verdade intacta. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o resultado. A perseguição não destruiu a igreja. De um jeito impressionante, ela fortaleceu. O poder não estava na força, mas na mensagem. E a perseguição acabou servindo para purificar a fé. Bom, com o fim da Era dos Apóstolos, o bastão precisou ser passado, e aí surge uma nova geração de líderes. Eles ficaram conhecidos como os pais da igreja. Eram teólogos, pastores que deram o tom da próxima fase, a Era Patrística. O trabalho deles ia definir a fé pelos séculos seguintes. E o trabalho desses caras foi gigantesco. Eles não estavam inventando moda, não. A missão deles era defender e esclarecer aquilo que os apóstolos já tinham ensinado. Eles batalharam para formalizar doutrinas essenciais, tipo a da Trindade, e para definir quais livros formariam a Bíblia. Tudo isso para garantir que a base continuasse firme. Então, se a primeira era foi sobre nascer no poder, essa segunda foi sobre lutar para preservar a verdade. Fica muito claro o esforço que foi feito para não deixar a mensagem do Evangelho se perder. E olha que ironia, foi justamente essa necessidade de se organizar para defender a verdade que começou a criar uma instituição cada vez mais forte, mais centralizada. E agora, a história dá uma virada daquelas. A gente entra na Idade Média, na chamada Era Escolástica. Esse nome vem das escolas que tentavam organizar a teologia de um jeito bem sistemático. Foi quando a igreja, que antes era perseguida, ganhou um poder institucional gigantesco. E junto com o poder vieram problemas novos e muito perigosos. Aqui a gente vê uma mudança na fundação, sabe? A união da igreja com o Estado fez a teologia começar a se apoiar mais na razão, na filosofia humana. A palavra de Deus começou a dividir espaço com o sistema, com a lógica de pensadores como Tomás de Aquino. E as consequências desse distanciamento foram bem graves. A corrupção se espalhou, junto com umas práticas bem questionáveis, tipo a venda de perdão, as indulgências. Mas o pior de tudo foi o afastamento da Bíblia como autoridade principal. A tradição da instituição começou a pesar mais que a própria Escritura. Essa frase aqui diz tudo. É a grande lição da era medieval. Fica claro que a verdadeira força da igreja nunca esteve na sua estrutura ou no seu poder político, mas na fidelidade à sua mensagem original. Quando ela se afastou disso, ela se perdeu no caminho. Claro que esse desvio todo ia gerar uma reação, e ela veio, de forma explosiva. A Reforma Protestante não foi uma tentativa de criar uma religião nova, pelo contrário, foi um movimento apaixonado para voltar à fonte, para redescobrir o que tinha ficado para trás. Os reformadores, como Lutero e Calvino, basearam o movimento em princípios muito fortes, os famosos solas. A ideia era bem direta: colocar a Bíblia de volta no centro, como a única autoridade, e reafirmar que a salvação vem pela fé, pela graça de Deus, e não por obras ou por dinheiro. E aqui está a alma da reforma, que vai muito além de um evento histórico. É um princípio para a vida toda. A igreja precisa estar sempre se reformando, sempre se olhando no espelho da palavra e se realinhando com ela. Isso nos joga direto para os dias de hoje.
A era que começou lá com a reforma, na verdade, continua. E hoje a gente tem um cenário global super complexo, cheio de coisas incríveis e de desafios enormes. O que a gente vê hoje é um grande paradoxo. Por um lado, o evangelho chegou a lugares onde nunca tinha chegado. A gente tem um acesso à informação teológica que é surreal. Mas, por outro lado, a gente lida com relativismo, com o evangelho muitas vezes superficial, light, sem raiz bíblica profunda. Então, a grande lição para a nossa época é esta: reforma não é algo que aconteceu lá no século XVI. É um verbo, uma ação. É um chamado constante para voltar aos fundamentos da fé. Se a gente der um passo para trás e olhar para esses 2000 anos de história, um padrão fica muito, mas muito claro. É quase como um pêndulo. Quando a igreja se aproxima da palavra, ela floresce, ela é relevante. Quando ela se afasta, se apoiando em tradição humana ou em poder político, ela se enfraquece, se corrompe. Tá, mas e daí? Por que é tão importante olhar para isso tudo? Simples. Porque conhecer a nossa história nos dá sabedoria para não cometer os mesmos erros. Fortalece a nossa identidade, conectando a gente com quem veio antes. E, principalmente, nos ajuda a amadurecer, a entender as lutas que foram travadas pela fé que temos hoje. E a gente termina com essa pergunta no ar, para reflexão mesmo. Se esse padrão de se aproximar ou se afastar da palavra é real e se repete ao longo da história, o que isso exige de nós? O que isso exige da igreja hoje, no século XXI?